Vamos ler o texto, então? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Meu irmão, o louvor tremeu o lugar. Pensa numa presença, numa música. Diz o texto ainda: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Olha aqui a trindade, né? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. E a minha oração é que você escute com o coração, aliás, escute com os ouvidos, mas guarde e receba no coração a palavra, amém? A palavra de Deus, ela só tem poder quando ela é aplicada, quando você recebe ela no coração e deixa ela produzir efeitos, resultados na tua vida. Então escute com o ouvido, mas receba receba onde? Coração. Pela manhã eu falei rapidamente que o texto começa dizendo sobre o rei Uzias. E nós sabemos sobre o rei Uzias 2 coisas: que ele começou muito bem o seu reinado. Ele governou ele foi coroado aos 16 anos, governou por 52 anos, começou muito bem o seu reinado, mas terminou muito mal. E aqui a primeira lição que nós tiramos pela manhã foi essa: não adianta começar bem, é importante começar bem, mas principalmente terminar bem. Não adianta você começar bem a tua vida com Deus, o importante é você terminar bem. Não adianta você começar bem um casamento, o importante é você terminar bem. Não adianta você começar bem uma carreira, o importante é terminar bem. Então o rei Uzias nos ensina isso, que nós precisamos não apenas começar bem, mas terminar bem. Amém, gente? Que seja assim com você, que você termine bem a tua caminhada com Jesus, termine bem aquilo que você começou, termine bem os teus relacionamentos, teu casamento, teu trabalho, teu ministério, tua vida, tua devoção, enfim, que você complete bem a missão que Deus lhe deu. Pela manhã nós vimos também que a primeira experiência de Isaías foi que Isaías viu. Ele viu o quê? Ele viu o céu, teve uma visão celestial. E nessa visão, ele viu o quê? Ele viu que o céu é um lugar de adoração. Ele viu anjos adorando. Ele viu um culto acontecendo, onde anjos cantavam, e cantavam para Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele viu um culto que tinha louvor, que tinha presença de Deus, que tinha coisas especiais, tinha brasas que tocavam, que purificavam, havia presença de Deus naquele lugar. Ele teve uma visão do céu. E meus irmãos, e é legal você comparar, eu fiz isso de manhã, comparando a visão que Isaías teve com a visão que João teve no Apocalipse.
Em João capítulo 4, aliás, em Apocalipse capítulo 4 e 5, João também tem uma visão celestial. E uma visão que tem elementos comuns. Nessa visão também, João também vê anjos adorando. João também vê um culto acontecendo, vê louvor, vê adoração, vê 24 anciãos se prostrando diante do Cordeiro e o adorando, e cantando: digno é o Cordeiro de receber honra, glória e poder. Ele viu. Ei, sabe qual é a lição disso? Se Isaías viu adoração no céu, se João viu que o céu é um lugar de adoração, qual a mensagem para nós aqui hoje em Brasília, na Sião? A Sião, a terra, também deve ser um lugar de adoração, amém, gente? Se no céu tem adoração, na Sião também vai ter. Se no céu tem adoração, na minha casa também vai ter. E o apóstolo Paulo também teve uma visão celestial. Ele não descreve o que ele viu, mas ele diz algo extraordinário. Segura aí. O que ele fala? Quem lembra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Paulo diz: olha, eu não vou dizer o que eu vi, eu só vou dizer que ninguém é capaz de imaginar. E olha, meu irmão, que a minha imaginação é fértil, hein? Eu conheço, eu acho que a sua também, eu acho que você também tem muita imaginação. Mas Paulo diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado. Bem, mas eu de manhã também falei que Isaías também sentiu algo. Sentiu o quê? A presença de Deus, a glória de Deus. E ao sentir a presença de Deus, a glória de Deus, ele se sentiu o quê? Pequeno, envergonhado, pecador. Ele disse: ai de mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou indigno, eu sou um pecador, eu vivo no meio de gente pecadora, eu sou contaminado, influenciado por eles. E essa também é a nossa luta, meus irmãos. Nós também vivemos cercados de gente pecadora, e nós também seguimos lutando contra os nossos pecados. Qual a sua reação diante da glória de Deus? Moisés ficou descalço diante da glória de Deus. 120 sacerdotes, quando Salomão inaugurou o templo, caíram no chão diante da glória de Deus, se prostraram, caíram. João, quando viu o céu, a visão lá em Apocalipse, ficou desacordado. Paulo ficou de joelhos, ficou cego quando viu a glória de Deus. E Isaías ficou o quê? Quebrantado, dizendo: ai de mim, ai de mim. Bem, e aí nós terminamos. Isso foi de manhã, e foi especial. Mas o texto tem mais coisas. Eu quero agora continuar então, a partir agora, trazendo uma terceira percepção do texto, uma terceira revelação do texto. Isaías viu, Isaías sentiu, e agora Isaías ouviu. Ele ouviu uma pergunta. Qual foi a pergunta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele ouviu uma pergunta. Mas para Isaías, aquela pergunta não era qualquer pergunta. Aquela pergunta não era uma pergunta comum. Aquela pergunta era um chamado. Aquela pergunta era poderosa. Para você entender, sabe, essa pergunta, ela é como uma pergunta que um dia você recebeu. Um dia eu perguntei para Ana Paula: Ana Paula, lembra disso? O dia que eu te perguntei: Ana Paula Araújo, você quer casar comigo? Você ouviu isso um dia? Isso é uma pergunta? Não, é um chamado. É uma convocação. É algo forte. Não é só uma perguntinha. Não, tu tem que dizer alguma coisa. Ainda bem que ela disse: eis-me aqui, né? Ainda bem que ela falou: eis-me aqui. Porque essa é uma daquelas perguntas que é um chamado, é uma convocação. Bem, Isaías ouviu algo maior. Ele ouviu Deus falar o seguinte: quem
irá nos representar? Quem irá por nós? Meus irmãos, quando nós ouvimos uma pergunta, ouvimos uma necessidade, nós não podemos ficar em silêncio. E aqui tem uma lição importante que Isaías nos ensina nesse texto. Diante de uma pergunta importante, você tem que dar uma resposta. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar dizendo, olha, não é comigo. E meus irmãos, por isso que eu falo, cada vez que você ouve o Evangelho, você é convidado a dar uma resposta. Cada culto, cada pregação requer de você uma resposta. Cada leitura bíblica requer de você uma resposta. Cada conversa importante que você tem com alguém requer uma resposta. Nós não fomos chamados para ficar indiferentes, para ficar fugindo das respostas e das responsabilidades. Não, quando você ouve, você precisa se apresentar. Dizer, ok, qual é a minha parte? O que eu posso fazer? Como eu posso me envolver com isso? O que Deus espera de mim? O que está ao meu alcance? O que é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte? Bem, o apóstolo Paulo nos dá um caminho para isso. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, sublinha essa palavra, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte: olha, o meu pedido é que vocês se apresentem. Se apresentem. Não se escondam. Meus irmãos, tem gente que diante de uma dificuldade, de uma necessidade, se esconde. Não, o apóstolo Paulo nos dá um caminho diferente. Rogo-vos que vos apresenteis. Se apresentem. Ok, é comigo. Eu vou fazer minha parte. Conta comigo com isso. Rogo que... Eu me lembro que ano passado, antes de eu sair de férias, lá em janeiro, eu fiz algo bem ousado, né? Eu disse, gente, nós temos que fazer aqui uma reforma, nós precisamos aqui levantar um dinheiro, quem dá 1.000 aqui, Ok, é o modo prático de resolver um problema. Quem se apresenta para ajudar? Era isso, em resumo é isso. Quem se apresenta para ajudar? Quem pode ajudar? É isso. Isso vale para muita coisa. Alguém me disse que tem pessoas que não gostam que a gente seja direto, objetivo. Ei, o Evangelho é direto e objetivo. O Evangelho não dá volta. Olha, se você quiser, quem sabe, talvez você pode considerar. Não. Quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É direto. É direto. Quem me negar, será negado diante do Pai. Quem me confessar, eu o confessarei diante do Pai. Sacrifício vivo. Olha só, o texto fala aqui: rogo-vos que vos apresenteis como sacrifício vivo. Eu fiquei pensando sobre essa palavra. Pastor Yannis, tu lembra quais são os sacrifícios vivos que a Bíblia registra? Eu me lembro de 2. Primeiro, sacrifício de Isaac. Deus mandou Abraão pegar um menino vivo, adolescente, levar para o monte. E Abraão estava indo, ok, vou sacrificar o meu filho. Na hora derradeira, Deus diz: Abraão, não preciso, não quero. Porque esse sacrifício não vai ser santo e nem agradável. Eu não quero a vida dele, eu queria testar você, Abraão. Esse sacrifício não vai ser santo, nem agradável. Vai ser uma desonra. Eu não quero a vida dessa criança, não quero. Deus nunca pediu que você sacrificasse, matasse uma pessoa para adorar Ele. Não. Agora, há um outro sacrifício vivo na Bíblia. E esse é santo. E esse foi agradável. E esse foi perfeito, eterno e definitivo. O sacrifício de Jesus, Ele sim é um sacrifício vivo, santo, perfeito, sem pecado, único e suficiente.
Então, o sacrifício vivo que o apóstolo Paulo está pedindo aqui para nós, não é o sacrifício de morrermos, de matar alguém, não. É o sacrifício de honrar o sacrifício vivo de Jesus. O meu sacrifício vivo nos dias de hoje é honrar o que Jesus fez. Ou seja, é viver como Jesus disse que eu deveria viver, é amar o que Jesus amou, é servir ao próximo, é amar o próximo, é perdoar, é me sacrificar, é honrar, é ser íntegro, é testemunhar a minha fé, é viver uma vida piedosa. Esse é o sacrifício vivo, e isso é se apresentar para ser resposta. Meu desejo nessa noite é que você possa estar ouvindo, assim como Isaías ouviu. Você ouça a voz do Espírito falando com você, chamando você a se apresentar, a ser resposta, a não se esconder, não se omitir, não achar que é com outro, não, a dizer: essa é a minha parte, conte comigo, eu vou ganhar aquele para Jesus, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou ensinar, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou servir, eu vou contribuir, eu vou ofertar, eu sou parte. Quem ouve, dá uma resposta, amém, gente? Vamos dar uma resposta a Jesus? Sejamos o povo que dá resposta. E por fim, Isaías, após ver, sentir, ouvir, o que Isaías faz? Ele responde. Isaías respondeu. Agora chegou a hora dele falar. Agora chegou a hora dele se apresentar, dele dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Agora chegou a hora dele se apresentar. Meus irmãos, sabe que há dois tipos de pessoas, sendo bem, assim, bem objetivo: aqueles que são parte do problema e aqueles que são parte da solução. Isaías disse: eu vou ser parte da solução, eu vou ser a resposta. Se alguém tem que ir, eis-me aqui. Se alguém tem que fazer, eis-me aqui. Se alguém precisa sofrer, eis-me aqui. E se você estudar o texto completo depois, você vai ver que a missão que Isaías recebeu foi difícil. Foi pregar para um povo que não iria ouvi-lo, falar coisas duras para um povo que não iria escutá-lo. Mas ele foi, levou o recado, levou a palavra profética. Ele se colocou na brecha, ele foi. E meus irmãos, eu queria que você saísse daqui hoje praticando uma palavra que Isaías usou nesse texto. Isaías disse: eis-me aqui. Uma boa frase para você começar a dizer a partir de hoje com mais frequência é: eis-me aqui. Vamos falar isso juntos? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga eis-me aqui para a sua família. Há pessoas, meus irmãos, há mulheres que são viúvas de marido vivo. Há homens que são viúvos de mulher viva. Há filhos que são órfãos de pais vivos. Porque simplesmente não se apresentam, não fazem a sua parte, não dão suporte, não se envolvem, não são resposta. Que assim não seja entre nós, amém? Que assim não seja entre nós. Apresente-se, diga eis-me aqui para a sua família, diga eis-me aqui para a sua esposa, diga eis-me aqui para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, diga eis-me aqui para o próximo. Quando você vê uma necessidade de outra pessoa, diga eis-me aqui, eu posso fazer alguma coisa, eu posso me envolver, eu posso ajudar, eu posso fazer algo, eu vou ser parte da solução. Diga eis-me aqui para a sua igreja, diga eis-me aqui para servir nas diferentes áreas, diferentes lugares, ambientes, momentos. Diga eis-me aqui, eu quero cooperar, eu não estou aqui só para assistir, eu estou aqui para participar, para ser parte. Diga eis-me aqui. Diga eis-me aqui para Jesus todos os dias, quando você acordar. Faça aquela perguntinha: Jesus, como eu posso cooperar contigo hoje? Qual é o meu eis-me aqui para hoje, Jesus?
Onde você quer contar comigo? Como eu posso honrar o teu nome hoje? Como eu posso abençoar alguém, servir alguém? Como eu posso ser útil hoje? Onde o Senhor quer me usar hoje? Diga a Jesus, eis-me aqui todos os dias. Porque essa é a lição que Isaías nos manda. Isaías viu o céu. Isaías sentiu a glória de Deus. Isaías ouviu uma necessidade, um chamado. Isaías respondeu. Ei, talvez alguns aqui já tenham visto muitas coisas, tenham sentido muitas coisas, mas está faltando responder. Está faltando responder. Diga, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui. Isaías nos manda essa mensagem. Se você, diante de uma necessidade, você tem duas perguntas a se fazer. A primeira, se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Tem gente que eu conheço pessoas, Diego, que tem o costume de ter ideias para os outros fazer as coisas. Eles veem uma necessidade, o que eles fazem? Passam para alguém, chamam alguém para resolver. Não. Se você viu uma necessidade, seja parte da solução. Seja parte. Eu conheço gente que diz, olha, um dia eu vou fazer. Quando? Quando eu ficar aposentado. Quando eu tiver já, sem nada para fazer, daí eu vou fazer. Ei, você está deixando de viver coisas importantes nesse tempo. Não fique adiando. Se não agora, quando? Lembre-se que Tiago nos alerta que o maior pecado, o pecado mais comum dos crentes é o pecado da omissão. Tiago fala, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Talvez hoje seja um bom dia para você pedir perdão pelos pecados de omissão. Às vezes que você virou o rosto, que você achou que não era para você, que você fugiu, se escondeu. Isaías sentiu, Isaías viu, ouviu e respondeu. A resposta de Isaías foi, eis-me aqui. Agora, nós podemos dizer eis-me aqui para Deus por uma única razão. Porque um dia, na eternidade, alguém disse primeiro eis-me aqui. Na eternidade, quando o homem estava afastado de Deus pelos seus pecados, condenado pelos seus pecados e delitos, o Pai perguntou ao Filho e ao Espírito Santo, quem irá por nós? Quem poderá pagar essa dívida? E Jesus na eternidade, eu não sei em que momento foi isso, eu não sei qual foi o contexto, mas eu sei que na eternidade o Filho disse, eu irei ao mundo, eu vou deixar a glória, eu vou me esvaziar da glória, vou nascer no ventre de uma mulher, vou viver como um ser humano vive, vou nascer entre os pobres, viver entre os pobres, crescer e viver num lugar difícil, mas eu vou cumprir a missão. Se alguém precisa dar a vida para o perdão da humanidade, para o resgate da criação, eis-me aqui, o Filho falou ao Pai. Por causa desse aleluia eu vou continuar. Porque o Filho se dispôs a ir, nós também podemos ser como Filho e dizer ao Pai, eis-me aqui. Por causa desse glória a Deus, eu vou dizer mais uma coisa agora. Assim como o Filho alegrou o Pai, dizendo eis-me aqui, e ao ponto do Pai dizer, esse é meu Filho amado em quem eu me alegro. Você lembra que o Pai falou isso de Jesus pelo menos 2 vezes? Quando você diz eis-me aqui para Jesus, quando você diz eis-me aqui para o Senhor, os céus também olham para você e dizem,
Este é meu filho, esta é minha filha amado, em quem eu me alegro. Sempre que você diz eis-me aqui, você coloca um sorriso nos lábios de Jesus. Viva para colocar um sorriso nos lábios do Salvador. Viva para colocar um sorriso nos lábios de quem te amou e deu a vida por você. Meus irmãos, nesse tempo, à luz dessa palavra que nós ouvimos aqui, eu tenho pedido a Deus que Deus nos dê capacidade de ver, de sentir, de ouvir, de responder. E há uma figura, há 3 expressões que eu quero terminar, e usando elas como uma fonte de inspiração para você. Olha para mim aqui agora e guarda o que eu vou te falar. Recebe isso no teu coração agora. Sabe uma coisa que a gente deve pedir a Jesus constantemente? Algo que deve fazer parte da nossa oração. É pedir a Jesus 3 coisas. Primeiro, que Ele nos dê uma mente iluminada. Alguém entendeu? Mente iluminada. O Evangelho traz luz, traz entendimento. O Evangelho é conhecimento. É luz que abre os nossos olhos. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então que Deus nos dê uma mente iluminada. Uma mente iluminada não é uma mente crítica, arrogante, cheia de si, uma mente cheia de conhecimento cognitivo puramente, não. Mas quanto mais a minha mente for iluminada pelo Evangelho, mais eu vou ser humilde, mais eu vou ter devoção, mais eu vou amar Jesus, mais eu vou ser simples, mais eu vou valorizar o que Ele faz. Então, o primeiro pedido da noite, que Deus nos dê mente iluminada. Diga comigo, mente iluminada. Segundo pedido, que Jesus nos dê corações incendiados. Por causa desse amém eu vou continuar. Coração incendiado é um coração cheio de Jesus, é um coração que se emociona, é um coração que se quebranta, que se alegra, que chora, que se empolga, que se entusiasma, que diz glória a Deus, que levanta a sua mão, que fica de joelhos, que ergue suas mãos para o céu, que olha para a vida cheio de amor pelo Senhor. Coração incendiado. Hoje de manhã, a Ana falou para mim o seguinte: amor, eu estou tomando um remédio. Esse remédio tem um efeito colateral. Eu não consigo chorar. Eu ouço a história mais triste do mundo e eu não consigo chorar. E quem conhece a Ana sabe que a Ana, antes de tomar esse remédio, chorava até vendo comercial de margarina. Mas hoje de manhã, durante a nossa ministração, ela disse: eu voltei a chorar. Nem o remédio foi capaz de conter as minhas lágrimas. Nem o remédio. Porque um coração incendiado é um coração que vai querer mais de Deus, vai buscar mais a Deus, mais de Deus, mais de Deus. Um coração incendiado, fogo consumidor. Um coração incendiado vai queimar sim a carne, o pecado, vai nos dar purificação, vai nos dar devoção, vai nos dar alegria, vai nos dar entusiasmo, vai nos dar esperança. E por fim, que você peça a Jesus mente iluminada, coração incendiado, e o terceiro I, pés impulsionados. Pés impulsionados, sim, para pular, mas não só para pular no louvor, mas para dar saltos de fé. Saltos de fé. Saltos de fé como a Luísa deu indo para Ilhéus agora fazer a faculdade. Saltos de fé como você deu quando você confiou em Jesus, tomou decisões difíceis e ousadas. Saltos de fé que te impulsionam, que te fazem mais longe, que te jogam para cima.
Por causa desse amém eu vou continuar. Eu sonho com uma igreja que esteja composta por pessoas com mentes iluminadas, corações incendiados e pés impulsionados. Se fosse, você já ficava de pé agora. Eu já começava a pedir: Deus, ilumina minha mente, incendeia meu coração, impulsiona os meus pés. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ouvir, eu quero responder. Eis-me aqui, eis-me aqui.